Florestas, um lugar com ambientes magníficos para quem gosta de se conectar com a natureza. Nela podemos encontrar animais extraordinários e paisagens encantadoras, cenários cheios de vida e com cores radiantes, e que também é um lugar preferido para quem gosta de acampar. Mas o lado ruim nisso é que também você pode encontrar coisas como essas. Pela internet, podemos encontrar vários relatos de pessoas que viram algo enquanto estava acampando ou simplesmente explorando pela floresta, e que também tem vários registros estranhos como esse. Isso deixa claro que não devemos nos deixar enganar pela beleza desses lugares. Por trás de toda sua aparência tranquila, eles também podem esconder algo terrível e bizarro. E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar os piores encontros perturbadores em florestas. Esse YouTube, que é chamado de Northwest King, costuma postar vários vídeos se aventurando em lugares diferentes, seja acampando ou simplesmente caminhando por floresta por aí. Porém, nesse vídeo específico, tudo saiu fora do comum enquanto ele acampava no meio de uma floresta. Podemos ver que era um dia que estava nevando bastante, afinal ele mesmo disse que estava com a sensação térmica de menos 30 graus, então era um dia bem frio, né? Ele também começa explicando sobre o local, que se localizava em um parque e que também teria uma trilha cortando uma floresta. Durante a sua caminhada, ele decide não ir tão a fundo naquela mata, mas o lado ruim é que ficava muito próximo à civilização. E isso tornaria o acampamento fácil de avistar e tendo o risco de alguém aparecer no parque durante a noite. Ao decorrer do vídeo, ele encontra um lugar para montar sua barraca, mas o mais estranho é que nessa parte do vídeo, ele começa a sentir uma sensação como se alguém estivesse te observando naquele momento. Mas mesmo tendo esse mau pressentimento, ele prossegue para montar o seu acampamento. Mas depois de um certo tempo, essa estranha sensação incomoda mais uma vez o YouTube. Mas ele tenta esquecer aquilo para terminar de montar sua barraca. Mas o que ele só não sabia é que ele iria passar em uma das piores experiências de sua vida. Após a noite chegar e ele ir dormir, o Sam começa a ouvir barulhos estranhos ao lado de sua barraca. E é quando isso acontece. I'm getting the out of here. Hello? Hello? I don't know what this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. They're with me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? All right, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Hello? What do you want? Say something. I see you. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! Simplesmente o que quer que estivesse ali começa a desmontar a barraca do Sam, colocando ele em uma situação tão apavorante ao ponto dele sair correndo e deixando a sua barraca no local. Como dito anteriormente, o Sam estava em um lugar próximo à civilização, a qual quem estivesse por ali perto no parque pudesse vê-lo e até mesmo uma pessoa mal intencionada quisesse fazer algo com o Sam. E mesmo ele tentando se comunicar com o que estivesse por ali, simplesmente ninguém o responde. O Sam, após chegar em sua casa, ele tenta ficar um pouco mais calmo com aquela situação e começa a explicar o que de fato aconteceu. Ele diz que ouviu como se alguém estivesse tentando abrir o zip da barraca para poder entrar. E que também sentiu um cheiro de cigarro como se alguém estivesse bem ao lado dele. Sem dúvidas, é um caso bastante perturbador e que assusta bastante, pois imagina só se, por acaso, isso acontecesse com você.
Sem dúvida, uma das coisas mais perturbadoras em florestas são sons estranhos que podem ser ouvidos no meio da escuridão. Embora exista diversos vídeos em que sons misteriosos são capturados em florestas e que na maioria das vezes acabam sendo explicados como ruídos de algum animal específico. Mas e se eu te dissesse que em um desses vídeos o som registrado não correspondia a nenhum animal capaz de produzi-lo? Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de adolescentes pela qual acampavam em uma floresta completamente isolada. O que começou com uma aventura descontraída entre os amigos, logo terminou com uma experiência perturbadora a qual ninguém esperava. O grupo parecia estar aproveitando o ambiente da floresta ao lado da fogueira. Até que de repente eles começam a ouvir gritos bizarros vindo das profundezas da floresta. Hey! That was not an elk. Where's that coming from? Inicialmente, os adolescentes pensaram que poderia ser de algum animal selvagem, até porque é comum que animal como raposa ou coiote imitam esses sons que é parecido com gritos humanos. Porém, o que gritava naquela noite era muito mais pesado e perturbador do que qualquer coisa que eles já haviam ouvido antes. Nesse auge dessa situação, algo mais estranho aconteceu. Sons altos de batidas começam a surgir pelas árvores ao redor. Era como se alguém estivesse golpeando as árvores brutalmente com bastante força, o que deixa com clareza que não poderia ser de algum animal típico daquela floresta. O grupo, que é claro que ficou com bastante pânico, perceberam que o que estavam ouvindo era muito mais sinistro do que qualquer criatura que conheciam. Na medida que o medo aumentava, os adolescentes não aguentou, então eles correram de volta para o carro, deixando o acampamento sem sequer olhar para trás. Embora esse caso tenha gerado alguns debates, com alguns usuários sugerindo que tudo aquilo poderia ser encenado, mas que também muitos acreditam que as reações do grupo foram extremamente genuínas. Seja o que fosse que estivesse naquela floresta, nenhum deles ficou para poder descobrir. Moe Sarge é um YouTube que faz diversos vídeos em lugares meio que esquisitos, sejam eles em lugares abandonados ou em florestas. Em uma dessas explorações do Moe, junto com seu amigo Reni, foram em uma floresta que é conhecida como Floresta Amaldiçoada. Em um certo local dessa floresta, havia diversas bonecas penduradas sobre as árvores, o que de fato já é bem esquisito, né? Mas o que chega a ser mais intrigante ainda é que Moe e o Reni se deparam com alguns fenômenos bem bizarros. Whoa. We got the little baby here. Oh, That was the one. no, that was the oh, one. you touched it? I didn't touch it. I swear to God, I didn't touch Really? it. Then how did I you swear to start God, I making didn't touch it. Como foi possível ouvir? Simplesmente uma dessas bonecas acabou de transmitir um tipo de som sem ao menos eles tocarem nela, o que é bastante estranho. Mas o que deixou as coisas mais ainda pesadas foram após eles encontrarem isso. Simplesmente uma cabeça de uma cabra pendurada sobre uma estaca. O que sem dúvidas deixou os dois um pouco perturbados, porque aquilo parecia estar fresco como se alguém estivesse acabado de pôr ali. Mas isso não deixou o Moe nem o Reni com medo, porque logo depois eles seguiram explorando mais a mata, que é quando eles encontraram uma coisa bem estranha por ali perto, algo parecido com uma máscara ou algo desse tipo, o que deixou o Reni assustado com o que estava acontecendo, que fez ele até questionar que aquilo tudo poderia ser parte de um culto de ritual satânico. Eu com certeza já teria ido embora desse lugar, até porque, olha essa situação. Mas isso não foi o que eles fizeram, foi bem ao contrário. Então eles decidem acampar um pouco perto daquele local, que é quando isso acontece. Actually, wait, the rain's getting better, not even worse. It's on and off. Listen. What?
What? What is that? The music. Do you hear it? The music. Shh. Is it coming from over there? Yeah. No, from over there, the dolls. Ele simplesmente escutou uma música vindo da floresta, o que de fato poderia ser de algumas daquelas bonecas que estavam sobre as árvores, mas que isso só seria o começo, porque após começar a escurecer, o Mo e o Rennie escutam gritos no meio da mata. Get up. There's someone out there. There's someone screaming. Grab your shit. Let's get Quick. They're coming. What's in? There's somebody with a dozer. You can't see it. What are they yelling? I don't know what they were yelling. I think they're yelling at us. É claro que depois disso eles foram embora, né? Deixando até mesmo as barracas naquele local. Mas que o Moe também relatou que após eles irem correndo para fora da mata, ele tinha visto pessoas ao seu redor. Sendo assim que realmente aquilo fazia parte de um culto ou algo desse tipo. Até mesmo porque depois de 2 anos eles voltaram nesse mesmo local. E nisso eles encontraram um ritual que ainda estava com velas acesas, como se alguém tivesse acabado de passar por ali perto. Dentro desse cartaz estava escrito... Mas o que realmente assustou os dois foram o que eles encontraram dentro da boneca que estava no ritual. É claro que vou deixar essa parte do vídeo borrada, pelo motivo bem óbvio, né? Mas o que tinha dentro era nada mais do que... Uma das coisas que mais assusta é você estar explorando por aí e acabar se perdendo no meio de uma floresta. Até porque mais de 2.000 pessoas por ano desaparecem em lugares como esses, a qual é bem difícil uma pessoa sair viva em lugares assim. O Jeff Casley foi uma dessas pessoas. O Jeff acampava em uma floresta isolada e completamente sozinho, que foi então que ele começa a ouvir barulhos esquisitos ao redor de sua barraca. That can't be. That's not a fucking animal. That's someone's messing around with the rocks out there. Jesus Christ. Hey, fucking leave me alone. Ele tinha até imaginado que poderia ser de apenas um animal que estava por ali por perto, até que foi quando isso acontece. O que claramente assustou tanto o Jeff ao ponto dele sair correndo pela mata e acabar se perdendo pelo local. Mas o que é mais perturbador nessa gravação é após ela ser cortada e assim terminando a filmagem. Simplesmente a câmera capturou uma espécie de criatura desconhecida, que possivelmente foi o responsável pelo desaparecimento desse homem, sendo assim o último registro de Jeff Casley. Após vermos essas gravações em florestas, podemos tirar uma conclusão com isso. Não entre em florestas, até porque pode ser uma experiência única e divertida, também pode ser o último momento de sua vida.